Fala galera, tudo bem? Vamos para mais um videozinho aqui. Algum conceito sociológico aqui importante. Vamos falar sobre, continuar falando que o vídeo anterior estava falando sobre crimes, né? Vamos falar sobre como que isso ocorre na análise sociológica. Viver em sociedade significa viver sob regras, né? Então, a regra, ela é algo que possibilita a gente viver em grupo, não é isso? Eu sempre brinco com os meus alunos o seguinte, que não existe uma sociedade que não tenha regra. Se por algum motivo alguém disser assim, bom, a partir de agora formamos um grupo e esse grupo é uma sociedade específica Y e essa sociedade não há regras, não terá regras, já é uma regra. Então, não ter regras já é ter uma regra. Então, sempre vai ter algum tipo de acordo para o funcionamento daquele grupo, tá? Então, não existe viver em grupo, viver com outras pessoas sem colocar uma forma de composição de comportamento instituído. Na verdade, as regras são instituições sociais, são criadas por sociedade, pela sociedade, por um grupo, né, para que a gente consiga ter um convívio minimamente viável, tá? Então, nós precisamos de regras, tá? Vamos supor, se cada um fosse viver com a sua regra, não teria o funcionamento da sociedade, certamente, porque se cada um sentasse para assistir a aula na escola no horário que bem entendesse, isso não conseguiria ocorrer, né? O professor vai na hora que ele quer e o aluno vai na outra hora, quer dizer, não consegue, desculpa o barulho dessa rua, a gente não conseguiria esse intuito de reunir para ter a aula. O motorista de ônibus sai para dirigir o ônibus na hora que ele bem entende, e aí os passageiros precisam de uma outra hora e ele não está lá. Quer dizer, isso tudo é instituído, as regras são instituídas para que o funcionamento se dê minimamente de forma que possibilite esse convívio, tá? Então, quando as regras elas não são seguidas por um determinado grupo, esse grupo acaba tendo, ou esse indivíduo, uma punição, né? Então, na divisão do trabalho social de Durkheim, que é um livro de 1893, ele se concentra em como diferentes formas de punição se alteram conforme as mudanças da própria sociedade. Isso é interessante. Se a gente pegar o Código Penal brasileiro, que data de uma época em que a sociedade era completamente diferente, a gente vai observar que muitas alterações ocorreram, muitas formas de compreender determinadas transgressões também se alteraram, e em função disso é necessário revisitar essa regra e a punição consequente para essas regras, para que faça sentido no momento histórico em que a gente está vivendo, tá? Então, de um modo geral, a gente entende o que é aceitável e o que não é aceitável pela própria observação do comportamento dos outros. Quando a gente quebra a regra, geralmente a gente é punido, geralmente, a ideia é essa. Às vezes a gente não tem a punição da legislação, mas a gente tem a punição da reprovação do grupo, né? Com olhares, com exclusão de forma nítida ou de forma velada de determinados ambientes, com olhares de reprovação. Então, os costumes, quando os costumes não são suficientes, as leis são, quando os costumes são suficientes, as leis são desnecessárias, como muito bem disse Durkheim. Mas quando os costumes não são suficientes, as leis passam a ser necessárias. Então, assim, a legislação ela é importante porque ela deixa claro, não deixa subentendido, deixa claro o que é aceitável e o que não é aceitável, o que é reprovável em uma determinada sociedade, tá? Então, as regras que compõem a sociedade, elas possibilitam a existência do grupo funcionando
de forma viável. Quando a gente tem essas regras sendo quebradas por indivíduos ou por grupos de indivíduos, aí a gente tem que ter formas de punir para que essa quebra da regra não vire uma regra, que aí desintegraria o funcionamento e a viabilidade dessa sociabilidade, tá bom? Então, só para a gente pensar um pouquinho, e eu vou falar mais sobre isso, porque é o tema do quarto bimestre, que seria o quarto bimestre do terceiro ano, que são as formas de violência e como que isso se dá nos variados tipos de sociedade. Lembrando que as regras podem mudar e mudam de acordo com as sociedades e culturas que são diferentes, mas não existe nenhuma sociedade que não tenha regras, todas têm regras. Tendo regras, também tem-se punições quando essas regras não são cumpridas. Então, todas as sociedades têm penalidades para crimes ou desvios, que são coisas diferentes, né? Todo crime é um desvio, mas nem todo desvio é crime. Para ser crime, tem que estar codificado no Código de Processo Penal daquela sociedade em questão, tá bom? Isso tá num videozinho que eu coloquei aqui no vídeo, tá? Que é essa diferença de conceito de crime e desvio. E todas as sociedades têm crimes, tá? Porque em todas as sociedades a gente encontra grupos de indivíduos que quebram as regras estabelecidas, tá bom? Então, por agora é só isso e até o próximo vídeo. Abraço!